Bem, agora, turma, além da gente calcular média e variância, lá na parte mais descritiva, vocês lembram que tinha outras medidas, principalmente medidas de tendência central. A gente tinha a média, tinha a moda e a mediana. Aqui no caso de variável aleatória, é a mesma coisa. Então, a primeira delas e a mais simples que a gente sempre vê é a moda, né? Então, simplesmente ao calcular uma moda, é o valor que mais se repete. Então, para uma variável aleatória discreta, é o caso mais simples que a gente tem, porque ela vai ser aquela que ocorre com maior probabilidade, tá? Então, quando a variável aleatória vai ser contínua, aí sim a gente tem uma certa diferença. Então, vamos lá. Se eu tenho a moda, então vamos até voltar aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, quem vai ser a moda? Nesse caso aqui a gente vai ter um caso com várias modas, né? Porque todas as probabilidades associadas a x têm a mesma moda. E aqui, qual é a nossa moda? Então, ao calcular a moda, é aquele que tem a maior probabilidade, tá? Então, quem tem a maior probabilidade? Tanto o 0 quanto o 2. Então, nesse caso aqui, perdão, o 6 dividido por 8, que é o caso que tem maior probabilidade. Então, nossa moda dessa variável aleatória x é igual a 1, porque ele tem a maior chance de ocorrer. Esse é o caso discreto. Basta só olhar quem tem a maior chance, que seria a probabilidade. Agora, o caso contínuo, aí já é um pouco mais diferente, porque se ele é o que tem a maior chance de ocorrer, então a moda, uma variável aleatória contínua, ele vai ser calculado encontrando o valor por meio de maximização da função densidade e probabilidade. Então o maior valor que x pode assumir e vai maximizar a função densidade e probabilidade, que vai ser a nossa moda. Então a gente vai ter uma função f de x, que é a nossa função densidade e probabilidade, e simplesmente, se a gente for lá e encontrar o valor máximo que x vai assumir, que potencialize aí a nossa probabilidade. Então, o x é um candidato a levar quem? A probabilidade ao valor máximo que ela assume. Porque a moda é aquele valor de x que tem a maior chance de ocorrer. Que foi o que a gente acabou de ver na variável discreta. Então, o valor que aquela variável x assumiu tinha a maior chance de ocorrer. Então, aquele x é a moda. Então, aqui é a mesma coisa. A gente precisa encontrar o candidato, que é o valor x, que vai maximizar a probabilidade. Então, basicamente, vocês já viram isso nas disciplinas de matemática, tá bom? Para encontrar o máximo ou o mínimo de uma função. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, porque aqui já não é o caso, tá bom? Essa parte aqui de otimização vocês veem na disciplina de matemática para economia. Basta ter o alfa Chiang, tá bom? Sugiro. Mediana, né? E a mediana? A mediana ele vai ser o valor. Vamos lembrar da mediana. A mediana é aquele valor no qual a gente tem um conjunto de dados aqui, a nossa variável x. Então está aqui o nosso conjunto de dados. Quem vai ser a mediana? A mediana é aquele valor que corta exatamente no meio, né? Onde ele vai ser o que? Maior do que 50% do conjunto de dados, mas ao mesmo tempo que ele vai ser o que? Menor que os outros 50% restantes. Então ele ordena os valores de x e ele divide o conjunto de dados exatamente no meio. Então, nesse caso aqui, jogando para a nossa variável aleatória em termos de probabilidade, mesmo raciocínio. Então, a mediana vai ser o valor da variável aleatória que vai possuir probabilidade igual a meio. Então, vai ser aquele valor que x assume, no qual ele tem a chance igual a 50%. Por isso que essa probabilidade igual a meio. Então, tanto faz se a gente calcular a probabilidade do x ser menor do que um valor particular x, ou a probabilidade do x ser maior, como eu falei, ele divide no meio. Ele vai ser aqui menor, ou ele vai ser o quê? Maior. Então, essa probabilidade tem que ser igual a meio. Então, esse raciocínio para as duas aí não é tão difícil de estar colocando aqui para o nosso caso de variável aleatória. Vai verificar um exemplo, fica mais fácil de ilustrar isso para vocês. Então, dado uma função densidade da variável aleatória contínua x, o caso discreto, como eu falei, não vou colocar porque ele é muito simples. Vocês podem estar vendo aí no exemplo anterior. Tentem fazer. A contínua que é mais complicada eu vou estar fazendo para vocês. Então, nesse caso, a gente tem uma função densidade. Olhem como ela é um pouquinho complicadinha aqui. Ó. 4x vezes 9 menos x ao quadrado, dividido por 81. E os valores que x assume é entre 0 e 3. Aí simplesmente vem a primeira pergunta. Encontre a moda. Falei aí que se for um caso contínuo, a gente precisa estar aplicando técnicas de otimização. Então, para calcular o máximo,
Primeiro, a gente tem que encontrar quem é o nosso candidato a maximizar essa probabilidade. Então, a gente vai estar utilizando aí a nossa condição necessária. Lembrem lá da condição necessária, vocês vão derivar a função, no caso aqui a nossa função densidade, e igualar a zero. Então, a gente tem a nossa função f de x, deriva essa nossa função igual a zero, é esse cara aqui que é a nossa condição necessária, primeira derivada da função igual a zero, e simplesmente basta resolver isso aqui, uma contazinha de matemática básica, vocês vão encontrar o resultado, então, do x igual a raiz quadrada de 3. Professor, esse cara já é a minha moda? Não sei. Eu preciso simplesmente fazer aí a condição suficiente. Sei que ele é um candidato a levar o máximo para a nossa probabilidade, mas eu preciso fazer a condição suficiente para ter certeza. O que eu espero na condição suficiente pelo teste da derivada segunda? Que essa segunda derivada da função aplicado a esse valor raiz de 3, que a gente encontrou, seja negativo. Se for negativo a segunda derivada, é porque ele vai ser o máximo. Então, utilizando aqui a nossa condição suficiente para esse nosso valor candidato, então simplesmente a gente vai pegar essa nossa derivada e derivar novamente, tá? Encontrando a segunda derivada. Essa segunda derivada vai ficar menos 24x dividido por 81. O que ocorre, turma? Se eu substituo agora esse raiz de 3 aqui nesse x, por esse raiz de 3 ser um número positivo, lembrem que eu não estou assumindo aqui uma raiz que fosse negativa, tá? No caso, uma raiz que fosse mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Por quê? Porque os valores que x assume são tão positivos entre 0 e 3. Então, aquele menos raiz de 3 não vai ser necessário para a gente, tá? Então, aqui a gente teria dois candidatos. Um mais raiz de 3 e um menos raiz de 3. Só que esse menos raiz de 3 a gente exclui, porque os valores que x assume, está bem aqui, ó, são valores entre 0 e 3. Então, aquele menos raiz de 3 não tem interesse para a gente. Substituindo aqui, vai ficar menos 24 vezes raiz de 3 dividido por 81. Isso aqui é um valor que é menor que zero. Perfeito, era o que a gente esperava. Um valor que fosse menor que zero, que vai estar confirmando, então, que aquele x que a gente encontrou de raiz de 3 vai levar um máximo relativo, ou seja, ele vai ser a nossa moda. Então, de fato, a gente confirma que esse cara é a moda da nossa variável aleatória. Como eu disse, aqui, basicamente, para calcular essa moda, precisa, então, da outra disciplina de matemática, tá? Assim como calcular as outras derivadas e integrais que a gente está vendo aqui nesse conteúdo, eles também são necessários a parte de matemática que venha para cá. E a mediana, né? Mediana a gente falou, então, que vai ser a probabilidade daquele valor que a gente encontra para x, que vai levar a meio essa probabilidade. Então, o valor que x assume com probabilidade igual a meio. Então, basta a gente pegar a nossa função densidade de probabilidade e calcular, então, qual vai ser aquele valor, no caso, um valor A, que a gente ainda não conhece, que simplesmente o x vai ser menor do que aquele valor e vai levar a probabilidade igual a zero, tá bom? Então, calcula essa integral, que vai de 0 a A. Professor, mas não era para ser de 0 a 3? Não, porque aqui a gente tem um valor, por exemplo, que vai de 0 a 3, que é o valor que o x assume, mas eu quero saber, poxa, será se o A está bem aqui? E essa parte aqui todinha da probabilidade que ele assume vai ser igual a meio? Ou, de repente, o A pode estar para cá, e vai ser toda essa massa de informação que vai ter probabilidade igual a meio. Eu não sei aonde está a posição desse meu A. Então, eu preciso encontrar ele, tá? Então, vai ser a probabilidade de... Isso aqui seria, no caso, o x menor do que o A, tá bom? Seria em relação a essa quantidade bem aqui. Ou então, se esse A fosse para cá, né? Seria a quantidade do x menor que esse nosso outro A. Vou até botar uma linha para dizer que seria um outro, tá? Você precisa calcular essa integral, tá? Aí que pega, é só uma integral, não vai morrer por essa integral. Você já viu a disciplina de matemática, você já sabe integrar. Então, pega e integra isso daí e veja que esse valor da integral, por a gente ter um limite superior igual a, assim que calcular essa integral, vai ficar uma função em relação ao nosso A. Só que a gente já sabe, ele vai ser igual a quanto? A meio, que é essa probabilidade dele estar cortando aí exatamente no meio dessa probabilidade. Aí aqui, novamente, é cálculo. Eu estou passando a ideia para vocês, mas é só cálculo matemático. Encontra qual é o valor de A. Não é tão trivial nesse exemplo que eu trouxe para vocês,
encontrar esse relacionamento aqui. É uma equação com o polinômio de quarto grau, que a gente tem um a elevado a quarto, e vocês deveriam achar essas raízes. Tá? Então, é uma continha um pouquinho mais chata para encontrar isso, mas na prática não vai cair essas situações, às vezes, tão difíceis para a gente estar calculando. Quando eu digo na prática, são exercícios que vocês possam se deparar. Quando encontrar o valor de A, que vai ser igual que leva essa equação igual a zero, vai ser o valor de A igual a 1,62. Ou seja, o x, eu vou botar como fosse maiúsculo, né? É um x particular, um xzinho. Então, o xzinho igual a 1,62 vai ser a mediana dessa nossa variável aleatória.